Evangelismo no carnaval. Essa é uma prática possível ao cristão? Eu sei. Esse é um assunto que talvez fuja um pouco do escopo da nossa página, mas tendo em vista que cosmovisão cristã acaba, de muitas maneiras, tocando a esfera moral e a esfera ética, eu me vi na necessidade de falar desse assunto, tendo em vista que o carnaval, lamentavelmente, é uma festa amplamente difundida pelo Brasil, uma festa onde há promiscuidade, onde há blasfêmia, onde há verdadeiras abominações, e é necessário denunciar tudo isso. E há cristãos, alguns até poderíamos dizer bem intencionados, vendo numa infiltração no carnaval uma forma de evangelismo. O que eu acho disso? Curta, comente, se inscreva, que você vai descobrir neste vídeo o que eu penso desse assunto. Para facilitar a gravação, eu optei por fazer um react e eu escolhi precisamente um vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, que faz um trabalho muito bom nas redes sociais, ele cobre diversos assuntos, e eu vou aproveitar a opinião dele para dar a minha própria opinião, tendo em vista que uma igreja presbiteriana, que é a confissão que eu admito, se engajou nisso. Vamos então para o vídeo, vocês já sabem como é que funciona, está na velocidade 1.25, e havendo necessidade de intromissão, eu faço as minhas considerações. A 8ª Igreja Presbiteriana de BH montou um bloco e alugou um carro para evangelizar durante o carnaval. E aí muitas pessoas enviaram aí perguntas, e uma dúvida mesmo, não é apenas de fariseu, não, uma dúvida real. Evangelizar no carnaval, nesses moldes, é cumprir o ídolo de Jesus? É pregar por todos os meios, como disse Paulo? É ir até o pecador, como Jesus foi, para pregar e pegar de volta a ovelha perdida? Ou tudo isso é uma estratégia mundana? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos tratar desse tema. Primeiro que aqui eu nem estou entrando na discussão se há sinceridade ou não. Eu acredito que há sinceridade, talvez a melhor das intenções em fazer isso, no objetivo de evangelizar mesmo, porque às vezes sai a notícia de que eles foram lá para pular carnaval. Não é verdade, não é isso que foi anunciado pela igreja, e até por outras igrejas que às vezes têm esse costume. E aqui no caso, por exemplo, da 8ª, até o pastor de jovens gravou também um vídeo, os argumentos que ele deu, olha, Paulo pregou na praça, Paulo pregou no Aerópago, lá na Grécia. A Bíblia diz que Jesus foi chamado de amigo de prostitutas e publicanos, Jesus ele comeu com pecador, enfim, esses argumentos foram dados. Inclusive, esse aqui, Jesus comeu com os pecadores, e os fariseus da época ficaram muito ofendidos com o contato que Jesus teve com os pecadores. E aí essa passagem bíblica muitas vezes é utilizada para justificar qualquer estratégia evangelística. Jesus comeu com pecadores e os fariseus ficaram bravos. Logo, se nós adotarmos uma estratégia evangelística e alguns religiosos ficarem bravos, isso seria prova de que nós estamos certos. Mais uma vez, os pastores que organizaram o evento falaram que não tem nada a ver com pular carnaval, é uma estratégia evangelística. E eu acredito na sinceridade das pessoas envolvidas aí. Aqui eu não tenho muito o que falar, eu concordo com o Mocelin, eu acredito que isso é uma prática que pode ser movida por boas intenções, não quer dizer que necessariamente o seja, porque eu não sondo os corações, as mentes das pessoas para entender, mas aqui a gente não vai avaliar a intenção da prática, mas sim se ela é uma prática legítima ou não. Vamos seguir adiante. A questão, mesmo com toda a sinceridade do mundo, se esse é a melhor estratégia para evangelizar. Então, primeiro, o que é o carnaval? Carnaval é macumba sexualizada, demônios e mulher pelada. Isso é um bom resumo do que é o carnaval. Invocação de demônios e sexo a céu aberto. Eu soltei um vídeo aqui, quinta-feira, eu acho, nessa semana, mostrando que um dos maiores carnavalescos do Brasil, ele confessou, carnaval é macumba. E ele falou que todos os rituais ali são, sim, invocações de entidades, que eles cantam a entidades. Ele disse que, em um momento, eles têm lá a descida das entidades, ou seja, a descida de demônios ali. E ainda disse que, sim, tocamos, o batuque ali é para os orixás. E ele ainda chegou a chamar o carnaval, o desfile, de procissão. É um termo católico para se referir a uma marcha religiosa. Portanto, carnaval é macumba, ou seja, é culto a demônios. Pronto. Eu acho que o Mocelin foi bastante feliz aqui. Algumas pessoas elas vão defender a prática do evangelismo no carnaval como se fosse uma espécie de intervenção necessária em uma festa pagã para resgatar pessoas daquilo lá. Eu já congreguei numa igreja que ela já fez evangelismo no carnaval. Eu sei que existem duas maneiras das igrejas lidarem com o carnaval. Algumas fazem retiro de jovens, para tentar tirar os jovens do carnaval. Outras começaram a fazer isso. Começaram a ver que o escapismo não é bom, e logo o escapismo não é bom, então a gente tem que estar lá mesmo, tem que estar evangelizando. Só que
O carnaval, como o Mocerim bem disse, é uma festa abertamente pagã, em que há culto a demônios, onde há invocações a demônios. As pessoas, elas, por não entenderem muito bem a natureza do paganismo, elas acham que é simplesmente promiscuidade que tem lá. E não. A promiscuidade, ela está com muita frequência associada à adoração aos demônios. Se você olhar para o mundo antigo, os rituais orgiásticos, em que você tinha bacanais, você tinha uma série de práticas abomináveis, até mesmo do ponto de vista pagã, sendo cometidas em alguns meios. Isso foi denunciado pelo apóstolo Paulo, foi denunciado pelos apóstolos. Logo assim, se a gente quer um paralelo do que seria um cristão evangelizando no carnaval para a era dos apóstolos, seria um cristão evangelizando num bacanal. Por que um cristão não deveria ir até um bacanal para evangelizar? As razões são óbvias. As pessoas lá estão cegamente comprometidas com o erro, com a abominação, com a blasfêmia. O cristão não deve estar em todo o meio. Por quê? O meio de culto religioso pagão nunca foi, dentro das escrituras, uma ocasião para se pregar o evangelho. Paulo prega no Areópago, mas o que era o Areópago? Era um lugar que reunia pagãos. E quando o Mocerim mencionou, né, o argumento dessa galera que evangeliza do carnaval, que não, os apóstolos pregavam nas praças. Sim, mas uma praça no mundo antigo não era como uma praça é hoje. O que é uma praça hoje? É um ambiente em que as pessoas coexistem lá. Você vê velhinho dando milho para os pombos, você vê crianças correndo, você vê parquinhos. A praça para o grego tinha um significado diferente. A praça era um lugar onde os filósofos debatiam. Então, era um lugar que, se a gente for fazer um paralelo com os dias de hoje, seria como se fosse uma universidade. Eu acredito que nós temos que pregar na universidade, mesmo que a universidade seja um lugar secularizado. Agora, eu não acho que um cristão deve entrar num centro espírita para pregar, por exemplo. Porque o centro espírita é um lugar de culto de pessoas que professam uma religião equivocada, que invocam os mortos, que cometem abertas abominações em relação a Deus. E o mesmíssimo raciocínio eu uso em relação ao carnaval. O carnaval não é uma ocasião para o cristão ir lá e pregar. Vamos continuar. A gente sempre soube disso, mas agora a gente tem um testemunho público de alguém de dentro. Sendo assim, diante desse contexto, uma passagem que eu me lembro para tentar dar uma resposta em relação a isso. Evangelizamos num lugar que é um culto a Satanás. Lembra quando Paulo foi questionado sobre podemos comer comida sacrificada a ídolos, Paulo? E Paulo disse o quê? Pode, porque o ídolo não é nada. 1 Coríntios capítulo 8. E Paulo ainda continua dizendo algo muito interessante. Mas, olha, se vocês estão, por exemplo, comendo uma comida sacrificada a ídolo no templo, a sua liberdade pode ser uma pedra de tropeço para os fracos na fé. Ou seja, o que parece aqui é o seguinte, Paulo está dizendo que comer comida sacrificada pode, e mais, e pode até mesmo comer comida sacrificada dentro do templo, porque ali não tinha a ideia, o que tudo indica, né, não tinha nada a ver com culto, era apenas uma questão de uma refeição dentro do templo. Mas, qual é o problema? Paulo diz, a comunicação. O que comunica isso? Pode parecer que para muita gente, vocês estão ali justificando a idolatria. Então, o melhor seria não fazer isso. Não se associar ao templo de ídolos, mesmo que vocês estejam ali apenas comendo. Vocês não estão cultuando, vocês não estão compactuando da idolatria que existe naquele lugar. Vocês estavam apenas se alimentando ali. Mesmo assim, Paulo recomenda, melhor não, porque essa sua liberdade pode servir de tropeço, pode comunicar uma mensagem errada. Aquelas pessoas que estão se convertendo agora podem ficar confusas. Peraí, nossa, eu tô vendo o cara no templo. E eles não têm a maturidade, eles apenas veem, não, ele tá no templo. Oh, meu Deus, olha, então será que a idolatria pode? Mas aí, Paulo continua. E em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo proíbe terminantemente que os cristãos participem de cultos idólatras, porque são cultos a demônios. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então pense nesse cenário. Uma igreja, ela tem um bloco de carnaval, ela tem um carro em que ela vai desfilar, é óbvio, não com mulheres sensuais no carro, cantando músicas evangélicas, mas no meio daquilo que é um culto pagão, em que os próprios organizadores desses carnavais dizem, aquilo ali é uma procissão, é uma marcha religiosa de adoração a demônios. E aí, o carro da frente está cultuando aí os seus demônios. E aí entra então a igreja com o carro atrás, no meio desse culto aos demônios. Seja na Sapucaí ou na rua, é uma procissão religiosa o carnaval. O carnaval é sim uma procissão religiosa. Portanto,
Eu deixei o pastor Rodrigo Mosserin falar bastante, porque eu acho que ele elaborou um raciocínio aí que envolve bastante sabedoria. Tem 2 pontos que eu tenho para falar sobre o que o Mosserin disse nesse trecho. O primeiro é a questão do escândalo. Como ele explicou bem, o apóstolo Paulo, quando ele fala das carnes oferecidas aos ídolos, ele disse que não há um problema em você comer daquilo. Você que é maduro e tem a noção de que aquilo não vai te prejudicar de maneira alguma, porque o ídolo nada é, você não está cometendo nenhuma espécie de pecado. Mas onde que o erro começa? Onde que o pecado começa? No escândalo. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que toca ao escândalo a outros irmãos. E eu vejo que essa linha é uma linha que não é bem compreendida hoje, em virtude de um evangelho pautado na hipergraça. Hoje você vê cristãos fazendo coisas que não são pecado em si próprias, e escandalizando. Então vamos supor que esses cristãos que estão na procissão pagã, como o Mosserin falou, já vou chegar lá, mas com o intuito de evangelizar, o que eles estão sinalizando para neófitos na fé? É possível estar no meio do carnaval. Então o neófito na fé vai olhar e falar assim, nossa, como assim? Há décadas atrás a igreja entendia que eu tenho que me afastar do carnaval, eu tenho que ir para o retiro, eu tenho que fugir daquilo lá. Agora, significa que há uma abertura de precedente para eu estar no carnaval? E eu pergunto para vocês acham que o cristão neófito vai ter a força moral de ir para lá e manter a sua fidelidade a Cristo? Isso supondo, é claro, que você, ao participar disso, você possa, de fato, evangelizar de maneira apropriada. Porque eu já falei anteriormente, eu não acredito que existe evangelho apropriado em um culto pagão. Mas vamos supor, essas pessoas discordam de você, Gabriel. Elas estão lá para evangelizar de fato. O neófito teria essa sabedoria? Ele conseguiria distinguir uma coisa da outra? Não. A palavra de Deus ela é muito madura quando ela estabelece que a fraqueza do meu irmão é um motivo, sim, para que o meu comportamento e minha ética seja diferenciado. E muitas vezes as pessoas, em virtude de uma hipergraça, desconsideram isso. O outro ponto que o pastor Rodrigo Mosserin trouxe é o de que o carnaval é um culto pagão. Então, esteja você lá com a melhor das intenções, você está participando de um culto pagão. Eu vou fazer aqui um paralelo com outra coisa que muita gente me pergunta. Gabriel, eu posso participar da missa de 7º dia de alguém, da minha família? Não, você nunca deveria participar de uma missa. Eu sou enfático nesse ponto. O cristão protestante, que se entende como reformado, nunca deve participar de uma missa. Porque a missa é um culto blasfemo. Os reformadores, eles entraram mais em conflito com a Igreja de Roma por conta da missa do que por qualquer outra coisa. Mas hoje, as pessoas... Eu já ouvi esse argumento. Eu vou aproximar, eu vou ser padrinho, eu vou ser madrinha de não sei quem, mesmo sendo evangélico. Primeiro, que a própria Igreja Católica não permite isso. A própria Igreja Católica exige que para você ser padrinho, você ser madrinha de alguém, você tem que ser um católico romano. Mas eu já vi acontecer de pessoas no meio protestante, no meio evangélico, apadrinhando pessoas, crianças que foram batizadas na Igreja Católica. Isso está muito equivocado. E muitos vão fazer isso com o intuito de quê? De evangelizar, de se aproximar de outras famílias, quando na verdade estão traindo a própria fé, traindo a própria tradição reformada, no caso de reformados, que envolve a maior parte do meu público. Logo, são coisas que a gente tem que ter em mente. O que eu falo bastante nessa página é que o primeiro dos mandamentos é amar Deus acima de todas as coisas. Então, quando eu estou indo no carnaval, que seja movido pelas boas intenções, eu estou deixando de amar Deus acima de todas as coisas. Porque eu estou participando de um culto pagão. Independente aqui da minha intenção. Isso é boa. Saul, quando ele preservou o rei dos Amalequitas e pegou os sacrifícios, ele tinha boas intenções. Ele queria adorar a Deus, ele queria usar aquilo para um propósito bom. Mas ele foi repreendido pelo profeta Samuel, que falou que o reino seria rasgado dele. E o segundo mandamento é amar o próximo. Você está deixando de amar o próximo porque você está tornando ele sujeito ao escândalo.
Então vejam como a coisa é muito mais complexa do que parece. Tanto, eu não creio que nós devemos participar desse culto. Rapaz, eu não participo de casamento católico, pois o casamento católico é uma missa. E já expliquei aqui na minha série sobre o catolicismo, a missa é um culto idólatra, é pura idolatria. Então, nem de casamento católico eu participo. Então, vou participar de um culto recheado de mulheres peladas, num culto a demônios, sob o pretexto de evangelizar? Não acredito que é o correto. Voltemos a Paulo, falando não de culto. Vocês veem que eu e o Mocelin estamos bem alinhados, né, na argumentação. Né? Eu não tinha assistido esse react, desculpa, eu não tinha assistido a esse vídeo, mas é exatamente o que eu penso. Eu também não participo de um casamento católico romano. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu compreendo que é errado você participar daquilo lá porque é uma missa. Eu hoje não vou em nenhuma cerimônia católica romana. Porque eu entendo que todo aquele contexto litúrgico é uma profanação. Que dirá o carnaval? O Mocelin falou muito bem aqui. Não tem muito a acrescentar. Vamos seguir. Mas de comer comida no templo. O que ele disse não ser um problema em si, mas poderia transmitir uma mensagem ruim. Por isso, melhor não fazer. A igreja com bloco, ela não transmite uma mensagem boa. A maioria das igrejas que o fazem, não fazem para pular carnaval de fato, mas para evangelizar. E eu não duvido da sinceridade dessas pessoas. Mas tem sim que se ter uma preocupação com a associação que se faz. Na confusão que se pode ter de o mundo achar que a igreja agora não vê problema no carnaval. O pastor Jeremias até se explicou em relação a isso. Quer ver? Vamos ver aqui o que ele falou. Aqui, nesse vídeo, eu estava explicando que a igreja dele já há 10 anos tem o costume de evangelizar nas ruas. E aí, nesse ano, eles fizeram algo diferente. E pastor Israel me perguntou se nós poderíamos disputar um espaço para ter um lugar onde nós estivéssemos na rua falando de Jesus. Para escrever, o nome que usa é bloco. Não escreve lá assim, Ministério Oitava Jovem, não escreve. Então escreve lá, é Bloco da Oitava. Quando escreve Bloco da Oitava, quem não sabe de nada, fica achando que nós vamos pôr as meninas seminuas e os rapazes na rua. Então, primeiro é que não conhece a gente, não é? E segundo, sabe que não tem nada a ver conosco. Então, ganhamos de 9 às 2 da tarde um trecho em Belo Horizonte, ali na Avenida Augusto Lima. É quase uns 4 quarteirão assim. Nós queríamos na Muvucuna, Praça da Estação. Eu queria nessa rua aqui. Não deu. Deu esse lugar, que geralmente tem gente, mas não sabemos quanta gente tem, nem como é que vai ser. Enfim, então ele está mostrando aí, dizendo, olha, a gente de fato conseguiu um espaço, e pela fala dele, é um espaço no meio mesmo ali do carnaval, onde acontece o desfile. E ainda disse, a gente preferiu o lugar onde tem mais gente. Não para participar da festa, mas para que mais pessoas pudessem ouvir o evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Então fica bem claro que o objetivo é esse, é o objetivo de evangelizar. Mas você nota que o pastor disse o seguinte aqui, ó. As pessoas não sabem de nada. Elas estão fazendo algumas críticas, dizendo, a igreja vai participar do carnaval. Ele está explicando, fez um pronunciamento dizendo que não é isso. Mas note essa frase, ó. As pessoas não sabem de nada, não sabem mesmo. E muitas não terão a oportunidade de ouvir isso aqui. O pastor explicando que o objetivo é evangelizar, que eles não concordam com o carnaval. Eles vão apenas ler a notícia. Igreja, a 8ª igreja tem bloco. E como no caso lá do crente, comendo a carne sacrificada a ídolo no templo, como aquilo poderia gerar uma confusão e não transmitir uma mensagem clara, pois o mesmo se aplica aqui, porque os ímpios, eles sabem que carnaval é errado. Eles sabem. Eles sabem, lá no fundo eles sabem. E quando eles deem uma matéria de que uma igreja tem bloco, primeiro que os ímpios podem criticar. Tá vendo? A igreja tá perdida. Olha aí, eu vou no carnaval, mas vocês tinham que dar o exemplo. Ou então, pode transmitir outra mensagem. O ímpio lê a notícia e aí ele diz o seguinte, nossa, que legal. Eles também pulam carnaval. Então os ímpios, boa parte deles, eles sabem que é errado. Mas tem uma parte que já tá totalmente, a consciência já tá morta mesmo. E esses não veem mal, eles não veem nenhum mal no carnaval. É só uma festa cultural. E aí para esses também pode transmitir uma mensagem errada. Puxa, olha que legal a igreja no carnaval. Eles também pulam carnaval, tá vendo? Isso que o Mocelin falou é algo de suma importância, porque o Cornélio Infantil fala muito sobre isso, sobre o coração do homem, mesmo caído, ele tem um conhecimento de Deus, baseado na revelação geral. Todo homem, ele sabe que ele é um quebrador do pacto, a partir dessa revelação. Logo, as pessoas sim, pastor Rodrigo Mocelin, elas sabem que elas estão erradas. Elas entendem que aquilo é errado, mas suprimem esse conhecimento. Então as pessoas que estão pulando carnaval, estão se prostituindo, estão fornicando, estão usando drogas,
Elas sabem que aquilo é errado. Porém, muitas delas já chegaram a um nível de entorpecimento que elas sequer refletem nisso que fazem. E quando a igreja ela entra naquele meio, ela dá mau testemunho, até mesmo em relação aos de fora. A gente falou anteriormente do mau testemunho que a igreja dá em relação aos de dentro, escandalizando. Agora a gente está indo para uma outra implicação, que é o mau testemunho que a igreja dá aos que estão de fora. E por um lado, sim, as pessoas que estão lá no carnaval, entorpecidas, vão olhar isso e falar, poxa, eu sei que o carnaval é errado, no fundo do meu coração, como o pastor Rodrigo Mocerim diz, lá no fundo, bem lá no fundo eu sei que aquilo é errado. Mas você, que diz ser santo, você que diz ser cristão, está aqui? Essa é uma mensagem que a igreja está passando. E outra mensagem. Até a igreja está no carnaval, se a igreja que é o sal da terra, a luz do mundo, parafraseando a Bíblia, está aqui, o que esperar de mim? A igreja, ela precisa ser a referência. Ela precisa ser a referência moral, a referência no que toca ao seu comportamento, a sua posição, a sua resolução acerca da cultura hostil e pagã que a cerca. A postura da igreja, eu vou desenvolver isso mais à frente, provavelmente, mas aqui já antecipando, a postura da igreja tem que ser uma postura de conflito, de antítese total em relação ao carnaval. O carnaval, entendam, amados irmãos, não é algo que pode ser redimido. Eu vejo alguns católicos romanos tentando trazer à tona novamente o sentido do carnaval, que é uma festa católica, originalmente. Eu concordo com você, ela foi cooptada pelo espiritismo, por essas formas de religião pagãs, mas é uma festa originalmente católica. Mas mesmo sendo originalmente católica, ela está equivocada. Ela não pode ser preservada. Ela tem que ser negada. Então, o cristão definitivamente não pode participar do carnaval, não pode ter parte com o carnaval. E essa ação, mesmo que movida por boas intenções, nós vemos, tem muitas implicações negativas. A maior delas, a mais clara delas, talvez não a maior, mas a mais clara delas, é o fato de a gente estar discutindo isso. Eu ouvi essa notícia dessa igreja presbiteriana já faz tempos. Todo mundo veio para cima de mim e falar, poxa, Gabriel, o que você acha da presbiteriana fazendo bloco de carnaval? Que coisa absurda. Olha quantas pessoas desorientadas por conta disso no meio cristão. Que dirá fora desse meio cristão? O cristão, ele sabe alguma coisa, porque ele é tocado pelo Espírito Santo, ele é regenerado, ele é nova criatura. Agora, os de fora, eles não sabem nada, eles já são desorientados por eles mesmos. Que dirá quando a igreja dá mau testemunho, quando a igreja procede mal? Até a igreja está notando que carnaval não é apenas uma festa, a sociedade está avançando e graças a Deus por igrejas inclusivas. Então, acho que tem essas duas preocupações aí. Primeira preocupação é que para mim fica muito claro que aquele lugar é um lugar de mulher pelada, é um lugar de orgia e é um lugar de culto a Satanás. E Paulo disse, vocês não devem participar de cultos a Satanás. E o segundo também é essa preocupação com qual mensagem nós estamos transmitindo. Às vezes as pessoas não terão a oportunidade de assistir o pronunciamento do pastor dizendo, olha, não concordamos com aquilo, queremos só evangelizar. Eles vão apenas ler a matéria. Igreja falando de tal, tem um bloco de carnaval. Agora, e sobre Paulo, no Areópago, pregando na praça, Jesus sendo chamado de amigo de pecadores? É verdade. Paulo pregou no Areópago, que era nada mais, nada menos do que um lugar de julgamentos e de debates filosóficos. Não era um lugar de culto. Paulo pregou nas praças. Exatamente o que eu falei no início do React. O Areópago, se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, é um local de debate. Não é um local de culto pagão. Ainda que ele tivesse um significado religioso, porque tudo tinha um significado religioso nas sociedades antigas, inclusive até hoje, tudo tem um significado religioso, diferente do que alguns advogados do Estado laico pensam. A nossa sociedade, ela não é uma sociedade desprovida de religião. Ela sustenta uma religião humanista. Naquela época, o Areópago ele tinha um significado, sim, religioso. Mas era um local onde pessoas iam para discutir filosofia. Então, havia abertura de pensamento lá. Os filósofos discutiam na praça. Por isso, eu volto a dizer, a melhor correspondência que a gente faz do Areópago nos dias de hoje seria uma universidade.
seria um local de debate. O YouTube, por exemplo, pode ser muito bem uma analogia do aerópago, porque aqui você tem várias pessoas falando várias coisas. Eu estou no YouTube, o pastor Mocerim está no YouTube. Isso não escandaliza ninguém. Pelo contrário, é uma forma de você divulgar a palavra de Deus, você pregar a palavra. Agora, um ambiente de culto abertamente pagão, em que há promiscuidade, em que há invocação de forças demoníacas, em que há uso de drogas, há toda espécie de profanação possível, isso é lugar para evangelizar? Não. E eu digo mais, dificilmente o evangelismo num ambiente como o carnaval é eficaz, gera frutos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Praças também não era lugar de culto. Além disso, Paulo pregou nas sinagogas, Paulo pregou junto a um rio, Paulo pregou numa escola, mas não se tem relato de Paulo pregando no meio de um culto pagão, no meio de uma orgia. Em Corinto, por exemplo, havia o templo a deus Afrodite, com mais de 1000 prostitutas cultuais. Não se tem notícia de Paulo lá no meio do culto, pregando ali, fazendo um seu culto no meio daquele culto pagão. Jesus também pregou nas ruas, nas sinagogas, nas praças, no templo, na casa de ímpios. E isso aqui foi polêmico na época, para os fariseus. Mas será que há uma correlação entre Jesus pregando na casa de um ímpio para você pregando no meio de um monte de mulher pelada, no meio de um monte de gente invocando Satanás? Não tem relação. De fato, Jesus comeu com pecadores, mas era só isso, era só um jantar. Para os fariseus, isso já era se associar com pecadores e compactuar com eles. Mas um jantar com ímpios não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Jesus de fato estava evangelizando. Um jantar com os ímpios é bem diferente de estar no meio de uma festa em que se invoca demônios e as pessoas estão peladas ao seu lado. Sim, porque muitas têm ali até o seio fica de fora. Estão apenas com um tapa-sexo. O historiador Justo Gonzalez explica em sua obra. Aqui eu vou falar um pouco sobre a questão do evangelismo. Como o Mocerim falou, é diferente você pregar na casa de um ímpio e você pregar no carnaval. E todos nós, em alguma medida, ou quase todos nós, talvez haja alguma exceção, temos que nos associar com incrédulos. Eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa secular, eu não trabalho numa empresa cristã. Eu tenho que lidar com muitos incrédulos. E lidando com incrédulos, eu, eventualmente, falo da minha fé. Os fariseus, como o Mocerim falou, o que eles fizeram com a religião verdadeira? Eles a corromperam. Por isso que Cristo falou que os fariseus eles não cumpriam o que eles falavam e eles impediam que as pessoas cumprissem aquilo, porque eles atavam fardos pesados às pessoas. Cristo, quando comia e bebia com pecadores, ele estava trazendo de volta os filhos de Abraão que estavam perdidos, que ficavam cativos à pregação dos fariseus, que era a pregação mais teologicamente correta, mas ainda assim que incorria em muitos erros, muitos acréscimos, como, por exemplo, a ideia de que você no sábado não pode fazer bem a alguém, não pode curar. Onde que está na lei mosaica de que uma pessoa não pode curar no sábado? Cristo, ele não estava quebrando a lei mosaica. E como eu já falei várias vezes, os liberais do tempo de Jesus eram os fariseus, e não o próprio Cristo, que era um revolucionário. Cristo estava primeiro cumprindo o seu papel enquanto Messias, enquanto aquele que traria novamente vida ao seu povo, aquele que restauraria o seu povo, aquele que representaria a esperança de Israel, prenunciada em toda a lei mosaica, prenunciada pelos profetas, prenunciada nos livros sagrados. E segundo, Cristo veio para ser luz dos gentios. Os gentios eram completamente desprezados pelos fariseus. Por isso que Cristo comia e bebia com pecadores. Cristo veio num período em que a religião verdadeira havia sido obscurecida por falsos ensinos. E ele foi a resposta a esses falsos ensinos. Não apenas na profecia, não apenas como um profeta, como alguém que prega, que tem um ensinamento correto, que manifesta a lei da maneira apropriada, convergente com as escrituras, porque Cristo a todo momento evocava as escrituras. Mas também como aquele que representa a esperança, no seu ofício de rei, também no seu ofício de sacerdote, aquele que faz a mediação entre os homens e Deus. Por isso que ele comia e bebia com pecadores. E nós podemos seguir a Cristo na pregação. Você pode muito bem ir na casa de um incrédulo. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que você não deve ir à casa de nenhum incrédulo.
E você pode muito bem pregar, e deve pregar. Mas agora, o carnaval, uma festa profana, pagã, promíscua, é um contexto completamente diferente. Sobre o cristianismo ilustrado, que um dos motivos que levou os cristãos a serem perseguidos foi o fato de que eles não participavam das festas pagãs, daquelas lutas entre gladiadores. Não, a sua atitude de não se envolver era uma forma de evangelismo. Para todo mundo, aquilo era normal. Ninguém via mal naquilo, a consciência deles estava completamente anestesiada. Mas a partir do instante em que uma comunidade que crescia dia após dia começou a se manifestar de forma contrária àquelas festas, aquilo começou a colocar uma pulguinha na orelhinha, na cabeça ali daquelas pessoas. Nossa, é mesmo? Será que isso é errado? E isso foi de fato. Exatamente, é muito bom esse ponto. Os cristãos, eles não participavam dos rituais de celebração ao imperador, que eram uma forma de adoração ao imperador. Inclusive, por isso que os cristãos foram perseguidos. Não é porque eles adoravam um homem da Galiléia chamado Jesus. É porque eles negavam a adoração a César. A obra de Rushdoony, O Ateísmo da Igreja Primitiva, mostra isso muito bem, com muita consistência. Os cristãos davam o título político de César para Cristo. E isso despertou o temor dos romanos em relação a eles. Quando você deixa de participar de algo que todo mundo participa, você já está evangelizando. Quando você que é cristão, você mostra ojeriza em relação ao carnaval, você já está evangelizando. Nós temos que, como eu falei anteriormente, demonstrar uma resolução de negação total ao carnaval. O carnaval não pode ser bom. O carnaval é uma festa abominável. O carnaval é uma festa que nós devemos orar, clamar a Deus para que seja erradicada da face do Brasil. Não nos acomodarmos a ele e vermos nele uma forma de pregar. Evangelismo. Afinal, o evangelismo, ele começa com a exposição dos pecados. O homem é insensível em relação ao seu pecado. E a pregação do evangelho lhe mostra que aquilo que ele acha que é normal, não é normal, é pecado, ofende a Deus. Ao não participar, os cristãos primitivos estavam transmitindo uma mensagem claríssima. Isso é errado, isso é errado, isso é errado. Isso é evangelismo. E eu sei que muitas vezes, justamente aqueles crentes que são os mais fiéis, ou pelo menos parecem ser os mais fiéis, são justamente estes que têm uma maior tendência a serem fariseus, a ver chifre na cabeça de cavalo, a serem excessivamente críticos, a serem legalistas, a julgarem de maneira precipitada. Porque, veja bem, os crentes modernetes, esses aí estão mais longe do pecado fariseu de julgar de maneira errada as coisas. Porque o fariseu era o cara que parecia estar preocupado com a doutrina, com as coisas certas. O crente modernete não está nem aí para nada. Tudo para ele é não julgueis. Logo, é bem difícil que ele faça um julgamento errado sobre as coisas, pois o crente modernete, o crente não julgueis, é uma porteira aberta que passa boi e passa boiada. Ele não liga para nada, então todas as heresias são bem-vindas e vão entrando, estratégias carnais vão entrando, porque tudo é em nome do amor do não julgueis. Portanto, é sim, principalmente o crente que pelo menos está desejando ser fiel, que sabe da importância da doutrina, sabe da importância de se utilizar de meios bíblicos para evangelizar ou fazer qualquer outra coisa, é justamente este crente que sim tem uma tentação maior de se tornar um fariseu e fazer um julgamento precipitado. Mas, pense nesse caso, de um pai com um receio real de ver o pastor enviando o seu filho para um lugar em que haverá um monte de meninas, muitas vezes lindas e seminuas. E é comum que você encontre ali pessoas mantendo relação sexual no meio da rua. Meu pai tinha um restaurante em Ubatuba. E o restaurante ficava, o fundo dele na época ficava o fundo de frente para o mar. Oh, meu Deus, vocês entenderam. E eu lembro um dia saindo do restaurante do meu pai, que eu trabalhava lá, um casal estava mantendo, durante o carnaval, estava mantendo relação sexual ali na rua de trás do restaurante do meu pai. É desse jeito. Portanto, é uma preocupação genuína que muitos pais têm. A Bíblia fala para a gente fugir da imoralidade. Aí você manda o seu filho para um lugar de culto de demônios, em que a perversão sexual é a céu aberto, é um esgoto a céu aberto. Tanto é que o próprio pastor Jeremias, nesse pronunciamento dele aqui, ele disse o seguinte, que esse evangelismo é um assunto, é um tema tenso, acho que foi essa a expressão até que ele usou. Aí ele disse assim, ó, abre aspas, vai que um dos nossos sente saudades de quando era perdido. Ou seja, ele mesmo está reconhecendo que ali... Vou parar aqui porque tem um ponto que eu preciso comentar, né, que ele já está indo para outro ponto, parece que caminhando para o final. Ele falou sobre a questão do farisaísmo, que normalmente o cristão que é mais ortodoxo, ele tende a ser um fariseu. Esse é um ponto que eu pessoalmente tenho uma discordância. Eu não vejo que o farisaísmo é uma tentação do cristão que procura ser mais ortodoxo. A questão é qual tipo de ortodoxia ele sustenta.
Porque, no meu entender, a tradição reformada ela é muito madura em compreender o papel da lei, compreender o papel da graça. Por que que eu e o pastor Rodrigo Mocelin estamos falando que o carnaval é um ambiente onde o cristão não deve estar? Porque a lei de Deus proíbe isso. É simples assim. É claro, a gente explorou várias nuances disso, várias implicações disso. Mas a gente pode simplificar nesse aspecto. A lei de Deus diz que é errado fazer isso. A graça é a maneira pela qual nós somos salvos. Nós não somos salvos pelo cumprimento da lei, porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. Todos nós pecamos. Como diz a Escritura, todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus. Logo, tendo essa compreensão correta de que não, eu não sou melhor do que a pessoa que está no carnaval pelas minhas próprias obras, pela minha própria moral, porque um dia eu fui um perdido e talvez tenha sido até alguém como aqueles que estão lá. Mas eu sou salvo pela graça. Eu entendo que sou pecador, que sou necessitado de Deus. Mas eu deixo de ir lá simplesmente para obedecer a palavra de Deus. Não existe nenhum farisaísmo nisso. Existe simplesmente amor à palavra de Deus e temor a Deus. Alguns cristãos hoje, por terem um mau entendimento do que é a lei de Deus, uma falsa compreensão de como a lei de Deus é boa, entendem que quando a gente está falando da lei, quando a gente está evocando o que é certo e o que é errado, a gente está sendo farisaico. Mas não, nós não estamos sendo farisaicos. Se você, meu amado irmão, é capaz de apontar algo nas escrituras e mostrar para a pessoa nas escrituras que aquilo é errado, você está sendo farisaico. Você está usando de amor. Quando eu falo as coisas que eu falo aqui nesse canal, sempre que eu estou amparado nas escrituras, eu estou fazendo algo movido pelo amor. Amor primeiro a Deus e segundo ao meu próximo. Não existe nenhum farisaísmo nisso. Qual era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus não é que eles pegavam a lei, expunham a lei, e a lei é muito difícil. Não, é porque eles acrescentavam implicações na lei que não existiam. Eles atavam fardos pesados às pessoas. Isso é algo que não converge com a postura do cristão ortodoxo. Porque o cristão ortodoxo, ao mesmo tempo que ele entende que a lei de Deus ela proíbe muitas coisas, ele tem um entendimento de que a lei de Deus é boa e refrigera a alma. Os mandamentos de Deus não são pesados. Cristo diz, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O cristão verdadeiro, ele não vê a lei de Deus como um peso, mas ele ama a lei de Deus. Como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha como é que o Salmo 1 fala a respeito do carnaval. Não se assenta na roda dos escarnecedores. O carnaval não é só uma roda de escarnecedores, mas é uma roda de escarnecedores a tal ponto que você tem abominações, você tem promiscuidade, você tem relações sexuais a céu aberto, como disse o pastor Mocelin, você tem blasfêmias ao nome de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é o homem bem-aventurado conforme as Escrituras. Logo, a lei de Deus, ela de maneira alguma incorrerá em farisaísmo, se entendida da maneira correta. O farisaísmo, ele vem quando nós acrescentamos leis onde não existem. E há muitas leis que foram criadas no ambiente evangélico que não estão na Bíblia. Isso sim é farisaísmo, pastor Mocelin. Não o que nós fazemos. O que nós fazemos é compreender a palavra de Deus dentro do que ela disse, sem relativizá-la ou comprometer o seu sentido. Agora vamos voltar, que ele já está terminando, aqui evocando mais um exemplo concreto do que ele viu no carnaval. É um ambiente de muita tentação. Então, para mim, evangelismo no carnaval, com um bloco, com um trio elétrico, no meio daquilo que os próprios ímpios dizem que é macumba, eu acredito que não é correto, que isso não é obedecer ao ID de Jesus, mas sim, mesmo com as melhores das intenções, isso é seguir as estratégias mundanas dessas igrejas modernetes. Agora, é verdade também o que o pastor está falando ali sobre o desejo de evangelizar, o desejo de obedecer o ID de Jesus. Porque eu não sei o que é pior, não sei, igrejas que
às vezes se utilizam de uma estratégia errada para ir evangelizar, ou então igrejas que nunca vão, que nunca evangelizam, que acreditam que, primeiro, nem pregam o evangelho na própria igreja, e segundo, acham que evangelização se restringe apenas ao culto de domingo. Não os vemos como, de fato, a história da igreja protestante, a história da igreja do povo, a história do povo de Deus. Não os vemos como vemos na história de Jesus, dos apóstolos e da igreja, indo por todo mundo pregando o evangelho. Igrejas envolvidas na evangelização. Isso é muito grave. Não por acaso, muitas igrejas morrendo. Não evangelizam. Não tem um desespero santo por pregar o evangelho. Enfim, e que as estratégias mal utilizadas, daqueles que muitas vezes estão indo, às vezes pode até ser com boa intenção, que as estratégias mal utilizadas ou as estratégias ruins não sejam desculpa também para que nós fiquemos parados. Então, isso aí, eu acredito que não é melhor. Primeiro, porque não é correto evangelizar ali, Só comentar esse último ponto que ele trouxe aqui, que é um ponto essencial. Por um lado, eu vejo que o movimento evangélico cresce, grande parte mediante estratégias erradas de evangelização, como essa. Mas existe um erro oposto, que é um erro que eu vejo em igrejas reformadas, tá, gente? Que é o erro de não evangelizar. Isso aqui é um ponto delicadíssimo, que eu já tratei em outras ocasiões. Eu enxergo que a perda desse... Ele usou a palavra desespero, eu não vou usar a palavra desespero, né? Mas esse ímpeto por pregar, ele desapareceu do meio reformado pelo abandono do pós-milenismo. Nós não temos mais uma teologia de domínio, nós não temos uma teologia voltada para ganhar povos, ganhar nações, como o pastor Mocelin disse. Por isso, por conta do amilenismo e por conta de outras formas de escatologia derrotista, nós nos tornamos apáticos. Nós nos tornamos pessoas que vivem no seu mundinho, sem pensar em ganhar nações inteiras. Por isso que o pós-milenismo é tão importante. E um dos maiores frontes dessa página é difundir uma escatologia vitoriosa. Nós sabemos, enquanto calvinistas, que nenhum dos eleitos se perde. Os eleitos, eles são garantidos por Deus na sua providência, pelo seu decreto. Não obstante, irmãos, nós não sabemos muitas vezes lidar com a contingência. Deus sabe quem são os eleitos, nós não. Nós temos que nos esforçar para ganhar o mundo. Se você não se esforça para ganhar o mundo, você não está sendo suficientemente cristão. E ganhar o mundo envolve, antes de querer desenvolver uma teoria do Estado cristão, antes de querer tornar tudo cristão, como nós pós-milenistas queremos, o evangelismo. Não existe pós-milenismo consistente sem evangelismo. Por isso, esse ponto que o pastor Rodrigo Mocelin trouxe é muito importante. É isso, meus amados irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. Vou deixar até aqui um like. O vídeo dele eu vou deixar aqui também na descrição. Peço que você, que chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe essa live para o máximo de pessoas que você puder. Como esse é um tema muito do cotidiano das pessoas, é a oportunidade para você compartilhar o Rejuvenescendo Brasil com seus amigos, com seus colegas, que talvez não entendam tanto de teologia, não tenham a mínima noção dos assuntos que a gente trata aqui, e uma porta de entrada para isso. Por isso, conto com a colaboração de todos. Um forte abraço e até a próxima.